Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ismael e na videoaula de hoje a gente vai trabalhar a segunda parte do bloco 2 de atividade de vocês com o tema espaço geográfico e lugar. Vamos lá? Espaço geográfico. Então, quando a gente fala da palavra espaço, sempre a gente lembra do espaço sideral, a gente lembra do Sol, das estrelas, dos cometas, dos astros, dos planetas e etc. Mas o que a gente vai estudar hoje não é o espaço sideral, e sim o espaço geográfico, que é o quê? O conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais da ação humana ao longo do tempo. Então, o espaço que a gente está falando, que é o espaço geográfico, ele resulta da ação da natureza e do trabalho humano, e ele é composto por elementos naturais, elementos culturais e elementos invisíveis. Então, o resultado da ação da natureza e do trabalho humano é que forma o espaço geográfico. E o espaço geográfico é composto por elementos naturais, aqueles elementos feitos pela natureza, como os rios, os mares, as montanhas, as florestas. Os elementos culturais, que são aqueles que são construídos pelo trabalho humano, como as cidades, as plantações. E os elementos invisíveis, que são os sons, os odores, tudo que a gente pode perceber, mas que nem sempre a gente pode ver na paisagem. Então, o conjunto integrado de diferentes paisagens forma o espaço geográfico, e ele resulta da ação da natureza e do trabalho humano. Tá certo, pessoal? Isso é o nosso espaço geográfico. Cada espaço pode ter diferentes formas ou funções, conforme a atividade principal que nele se desenvolve: lazer, comércio e moradia. Então, o espaço geográfico ele tem formas e funções, que é qual é a serventia daquele espaço. Ele pode ser utilizado para lazer, para comércio, para moradia e para um monte de outras coisas. Os espaços também podem mudar de formas e funções. Então, os espaços possuem formas, funções. Só que essas formas e funções também podem mudar ao longo do tempo. Por exemplo, um bairro que no passado tinha a função predominantemente industrial, pode anos depois ser um bairro predominantemente residencial. Ou seja, um determinado bairro de uma cidade que no passado servia como uma área industrial com um monte de fábricas, com indústrias, tempos depois pode ter mudado de forma e função. Em vez daquelas moradias servirem como indústria, elas passaram a servir como residência. Então o bairro saiu de residencial e saiu de industrial e passou a ser residencial. A geografia estuda os espaços ocupados e influenciados pelos seres humanos, ou seja, o espaço geográfico, que é construído e reconstruído constantemente pelo trabalho e pela ação humana. Então todo espaço que pode ser habitado, transformado e influenciado pelo ser humano é um espaço geográfico. Então toda a área da Terra que o ser humano pode morar, que ele pode transformar e que ele pode, de certo modo, influenciar, forma o espaço geográfico. O espaço geográfico, ele praticamente, aqui é um desenho que, claro que aqui não é a superfície da Terra, mas ele representa uma ideia de como é a nossa superfície. Então o ser humano, praticamente ele habita, transforma e influencia quase toda a superfície da Terra. Mesmo nas áreas de geleira, de montanhas e florestas, o ser humano pode até não ter chegado, mas ele influencia. Tá certo, pessoal? Então tudo isso é o espaço geográfico, que no caso é os espaços ocupados e influenciados pelos seres humanos, ou seja, o espaço que é construído e reconstruído constantemente pelo trabalho humano e pela natureza. Lembre-se, como se chama o espaço
que é construído e reconstruído constantemente pelo trabalho humano e pela natureza, espaço geográfico, viu? A outra ideia que a gente vai estudar hoje, além do espaço geográfico, é o lugar. O lugar é uma porção ou parte desse espaço geográfico onde nós vivemos, onde a gente vivencia o nosso dia a dia, numa interação em que nós influenciamos e transformamos a paisagem estabelecendo vínculos. É aquele lugar que a gente tem a afinidade, que a gente faz as nossas coisas no nosso dia a dia, que a gente estuda, que a gente vive, que a gente trabalha. Seria o quê? A nossa rua, o nosso bairro, a nossa escola. Aquele lugar que a gente passa todos os dias, que a gente cria um vínculo com as pessoas. Então, isso é o chamado lugar. Então, aqui nós temos na imagem os garotos jogando bola na rua. Então, quando eles estão ali vivenciando aquele momento com aquelas pessoas, eles começam a criar vínculo com aquele espaço, eles começam a criar um sentimento com aquele espaço. Então, aqueles lugares que a gente vivencia o nosso dia a dia, que a gente tem algum vínculo com aquele espaço, chama-se lugar. Então, ali é o nosso lugar. Aqui é também um outro exemplo, onde a gente estuda, a escola. No caso aqui é uma escola rural, em que a professora, inclusive, não tem nem parede e não tem piso na escola. A escola ela é toda improvisada aqui, mas mesmo assim os alunos e a professora não deixam de aproveitar a oportunidade para trazer o real sentido da escola, que é trazer educação, conhecimento e cidadania para vocês. Então aqui, no caso, a escola também é o nosso lugar, porque lá a gente cria vínculos, a gente cria amizade com os amigos, com os professores, com os funcionários, com a diretora. Então a escola é o lugar que a gente cria vínculos, é um espaço que a gente cria vínculo, então também é o nosso lugar. Então o lugar é a porção ou parte do espaço onde nós vivenciamos o nosso dia a dia, onde a gente estuda, onde a gente trabalha, onde a gente mora, onde a gente brinca, conversa com nossos familiares e amigos. Esse espaço chama-se lugar, é o nosso lugar, tá certo? Então nós estudamos hoje o espaço geográfico e o lugar. E agora nós vamos ver as duas últimas questões da atividade de vocês, que é a quinta e a sexta questão, que vocês vão responder de acordo com essa videoaula. Então, é para completar, viu? É construído e reconstruído constantemente pelo trabalho humano e pela natureza. Como é o nome daquele espaço que é construído e que é reconstruído pelo trabalho humano e pela natureza? Como se chama esse espaço? É o espaço sideral, é o espaço geográfico, é o espaço rural ou é o espaço urbano? Então, esse espaço que é construído e reconstruído constantemente pelo trabalho humano e pela natureza chama-se letra A, espaço sideral, letra B, espaço geográfico, letra C, espaço rural, letra D, espaço urbano. Então, esse espaço que é construído e reconstruído pelo trabalho humano e pela natureza chama-se, tá ok? Então você vai marcar uma alternativa. E a última questão de vocês fala o seguinte, do bloco 2. Como se chama a parte do espaço onde vivemos nosso dia a dia? Como é que se chama aquela parte do espaço em que a gente convive no nosso dia a dia, que a gente estuda, que a gente trabalha, que a gente mora, que conversamos com nossos familiares, amigos, colegas, com a nossa comunidade, com o nosso bairro? Como é que se chama aquele espaço? Esse espaço de vivência da gente no dia a dia é chamado de quê? De lugar, de floresta, de montanha ou de cachoeira. Como é que é o nome do espaço onde nós vivenciamos o nosso dia a dia? Lugar, floresta, montanha ou cachoeira. Então isso também está muito fácil. Então são essas duas questões da aula de hoje.